que você faria se houvesse uma maneira de não morrer, de viver para sempre? Agarraria a oportunidade ou a desprezaria? No capítulo 2 do livro do Apocalipse, Jesus Cristo promete isso aos seus. Duvida? Está escrito: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2, versículo 7. Mas, vencer o quê? Ficou interessado? Então, vamos para o vídeo. Só peço que, por gentileza, assista até o fim. Tenho certeza que você vai descobrir muitas coisas interessantes. E que, se possível, confira diretamente na Bíblia o que está sendo citado, para não ficar dúvidas quanto à veracidade do texto. Combinado? Então, bora para o vídeo. Baseado no livro A Terra Vai Pegar Fogo, de Renato Cardoso, apresentador do programa The Love School. Neste vídeo, vamos falar sobre o capítulo 2 do livro do Apocalipse. E para entendermos o capítulo, temos que lembrar o que foi dito no vídeo anterior, que o livro do Apocalipse é cheio de símbolos. No capítulo 2 e 3, Jesus, em sua forma glorificada, mostra para seus filhos, mais uma vez, como se portar e não se portar aqui na Terra. Isso é simbolizado através de 7 castiçais que representam 7 igrejas, que simbolizam 7 tipos de pessoas que já seguem a Deus, mas que precisam ser advertidas para não perderem a salvação. Mas fica uma pergunta: todos são filhos de Deus? A resposta, segundo a Bíblia, é: criatura sim, mas filho não. Está escrito: porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios 5, versículo 6. Filhos de Deus são os que obedecem a sua palavra. É justo afirmar que uma pessoa que estupra, esquarteja, mata, engana, mente, trai, entre outras coisas, é tão filho de Deus quanto uma que é honesta, bom caráter, honra o cônjuge, obedece e realmente se importa em conhecer e servir a Deus? Não tem como. Deus é amor, mas também é justiça, e não seria justo ambos serem reconhecidos e tratados como filhos, não é mesmo? Não é o foco do vídeo, mas se você se interessar por esse tema, por favor, deixe nos comentários que providencie um vídeo sobre isso. Mas, por que há tantas pessoas com atitudes tão macabras hoje? Não dá para negar que a humanidade está se destruindo a passos largos. A cada dia que passa, as notícias dos atos humanos são piores e mais cruéis. Isso é uma consequência das escolhas erradas que os homens fizeram e fazem, iniciando pelo primeiro e segundo seres humanos, Adão e Eva. No começo, enquanto o homem tinha harmonia com o Criador, tudo era perfeito, a tal ponto que Deus até deu ao homem a responsabilidade de colocar o nome nos animais. Como está escrito: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Gênesis 2, versículo 19. O Criador era tão cuidadoso que, observando a solidão do homem, até providenciou para ele uma companheira. O homem vivia em plena felicidade junto com a sua mulher e todos os animais, e Deus apenas o proibiu de comer um único fruto. Como está escrito: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Gênesis
4, do versículo 16 ao 17. Um pedido tão simples, mas o homem desobedeceu a Deus. Tudo bem que houve a influência do inimigo de Deus, o diabo, mas a escolha foi do homem. E é assim até os dias de hoje. O diabo pode sugerir coisas, mas quem escolhe somos nós. Em vídeos posteriores, vamos falar um pouco sobre o diabo, mas por hora, saiba que o diabo realmente existe. E para purificar o homem e a mulher daquele pecado, Deus sacrificou um animal, derramando o sangue do animal, que era o único elemento que tirava o pecado por representar a vida, para fazer vestes a eles. Foi o primeiro sacrifício, ato que depois foi ensinado aos judeus, que só não o praticam hoje, já que em sua maioria não creem no Senhor Jesus, devido à destruição do Templo de Salomão, lugar onde resta apenas o Muro das Lamentações em Jerusalém. Uma observação aqui é que, para valer, o sacrifício precisava ser feito com animais perfeitos, ou seja, sem mancha e sem nenhum tipo de problema físico. Essa perfeição representava a pureza daquele animal, ou seja, sua falta de pecado, para pagar o preço do pecado no lugar do homem e mulher que oferecia aos sacerdotes judeus. O ato de comer o fruto proibido desencadeou os efeitos colaterais da lei da ação e reação, e seus efeitos refletem acontecimentos até nos dias de hoje. Toda escolha que fazemos gera consequência. O detalhe é que não é só na nossa vida, mas também na vida das demais pessoas. Inclusive, isso é muito bem ilustrado no filme A Cabana, no qual eu indico fortemente que assistam. Quando eu precisei de você. Eu nunca o deixei, nunca deixei, amor. Eu acredito em você. A Cabana. Com o ato da desobediência e alguns outros após, infelizmente, Deus observou que o homem tinha tendência para o mal. Como está escrito, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Gênesis 6, versículo 5. Isso o fez se arrepender de tê-lo criado. Como está escrito, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Gênesis 6, versículo 6. E o Senhor quis destruir a humanidade através do dilúvio. Mas, por causa de Noé, Deus poupou a todos, porque viu nele o que ele procura em cada um de nós até os dias de hoje, um coração quebrantado e temeroso a Deus. Então, se deu início o plano de Deus para se harmonizar com a sua criação novamente. E no decorrer dos séculos surgem famosos patriarcas como o próprio Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Josué, Davi, Salomão, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e tantos outros que a Bíblia e a história registram até chegar em Jesus. E se você quer conhecer a história do Gênesis, a Rede Record tem uma novela com este nome, que você pode assistir na íntegra na plataforma chamada Play Plus. No momento que este vídeo foi gravado, essa novela ainda passava. É osso dos meus ossos e carne da minha carne. 7 grandes histórias. O que é aquilo aí? Eles estão chegando em todos os lugares como Deus me disse. Essa torre foi ideia nossa! Um projeto nosso! A ideia foi minha. Qual o seu nome? Terá. Meu filho nasceu! Vai se chamar Abraão. Em uma novela épica. Deus falou comigo, Sarai. Para entender o presente, temos de voltar ao início. Em janeiro, você não pode perder. Que eu voltar à origem a uma grande nação. Estreia
Gênesis, a nova superprodução da Record TV. Lá você também pode ver outras novelas bíblicas, como Jesus e Apocalipse. Deus é formado por 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a Santíssima Trindade. E para cumprir o plano dele, para se harmonizar com o homem novamente, o Deus Filho Jesus Cristo desceu ao mundo, nascido de uma mulher, chamada Maria, para ser morto como um sacrifício perfeito e remir de todo pecado todos que crescem nele. Como um cordeiro perfeito que vai para o matadouro sem espernear, Jesus derramou todo o seu sangue por amor da humanidade, crendo ou não nele. Ele deu até a última gota de sangue do seu corpo, ao ponto de até sair água de si mesmo. Como está escrito: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. João 19:34. Após a sua morte, ao 3º dia, Jesus ressuscitou, concluindo o plano da Santíssima Trindade, porque agora o homem passou a ter a oportunidade de se harmonizar com Deus através de Jesus Cristo. E durante toda a Bíblia, Deus ensina ao homem a melhor maneira para se viver na terra e promete estar com ele o tempo todo e ajudá-lo. Ensinamentos básicos que vão desde não mentir até como conduzir o casamento. Exemplo disso é como está escrito: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Efésios 4, versículo 25. E vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, versículo 25. Mas a principal promessa, fruto do sacrifício de Cristo, é, sem dúvida, a vida eterna ao lado dele, ao morrermos crendo de fato e em verdade nele. Obviamente, aqui não se trata do corpo, mas da alma. Afinal de contas, a alma, que faz parte da nossa consciência, é eterna. Mas também preciso te alertar uma coisa: caso o homem morra sem crer em Cristo, é prometido o tormento eterno, porque o homem não aproveitou a oportunidade de se entregar a Cristo durante toda a sua vida. Como já foi dito, Deus não é só amor, mas na Bíblia deixa claro que ele também é justiça. E seria uma injustiça aqueles que morreram crendo em Cristo irem para o mesmo lugar dos que morreram sem crer nele. Faz sentido? Nos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse, Jesus, em sua forma divina e não mais humana, deixa os últimos conselhos para a igreja dele. E é deixado claro que não se trata de uma instituição específica, mas é formada pelos que vivem a verdadeira fé e seguem a palavra de Deus com sinceridade, independentemente da denominação que frequentam. São cuidados, elogios e repreensões para aqueles que, por algum motivo, ainda correm o risco de perder a sua salvação. E sim, frequentar uma denominação é necessário. O objetivo de Deus sempre foi restaurar a harmonia com o ser humano, e mesmo no último livro da Bíblia é passado ensinamentos para o homem do que é certo e errado segundo os ensinamentos dele. Como já foi dito, são 7 castiçais que representam 7 igrejas, que simbolizam o estado atual no qual os cristãos podem estar em sua vida. Para todas as igrejas, Jesus cita como se fosse prêmios ou presente para os que obedecerem. Mas também não deixa de repreender aos que não seguem a sua direção, assim como um pai faz com seu filho. Vamos dar uma olhada em cada uma, mas neste vídeo, devido ao tamanho, vamos falar rapidamente apenas de uma: Éfeso. Éfeso foi elogiada pela quantidade de trabalho feita para a obra de Deus, pela perseverança em se manter na fé, por resistir àquilo que é mal segundo a palavra de Deus e suportar provas por causa do nome do Senhor Jesus. Mas foi repreendida por não estar fazendo isso com amor, mas sim no automático. Deus é uma pessoa
Ele não quer que nos acheguemos a Ele por obrigação ou porque senão vamos ser condenados. Não é esse o objetivo. Ele quer ter um relacionamento sincero e eterno com todos nós. Não quer adoradores mecânicos e automáticos. Está escrito: e respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, versículo 27. Quando amamos uma pessoa, fazemos as coisas para ela com amor. E é isso que Deus está reclamando com a igreja de Éfeso. E aqueles que se mantêm firmes no amor de Deus recebem a seguinte promessa: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2, versículo 7. Esse fruto é o fruto da vida eterna que todos nós queremos. Afinal de contas, quem quer morrer? Com Deus, a morte é só a passagem para a vida com Ele. Mas e você? O que está esperando para entregar a sua vida a Cristo? Ele só quer cuidar de cada um de nós aqui na terra, também no céu, e nos livrar do fogo eterno do inferno, pois está escrito: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, versículo 18. Oro a todos para que façam a escolha certa e procurem uma igreja para se entregar ao Senhor Jesus. Eu achei Jesus na Igreja Universal do Reino de Deus, e ao contrário do que dizem, acho uma boa escolha. Tomem cuidado com as fake news, mas fiquem à vontade. E aí, pessoas lindas, aproveite e assiste também abaixo outros vídeos do nosso canal. Um grande abraço e fique com Deus.